novamente nesse pós-feriadão, dia do trabalho. Alguém trabalhou, será? Fica a questão. Algumas pessoas precisam trabalhar, não tem como, né? É, depende de quem tá. Às vezes é engraçado. A pessoa que é CLT, talvez ela não trabalhe. E quem é empreendedor, talvez tenha que ter tido o trabalho, né? Então, às vezes a pessoa tem uma crença, mas quem é autônomo, quem é empresário, às vezes ele não tem essa folga que o CLT teria, esse benefício, né, do feriado por si só. E indo fora fazendo um pequeno spin-off, alguém teve problema, será, com a AgriShow? Estamos na região de Ribeirão Preto, né? E nossa, isso aqui foi um caos, porque abriu a AgriShow e as pistas daqui perto ficaram travadas. Nossa, teve gente que penou para chegar em Ribeirão, sair de Ribeirão e no pleno feriado, né? Então já teve estresse para conseguir isso. E aí talvez seja o mote para a gente fazer a apresentação do projeto de hoje, né? Do bate-papo, que é a ideia do terceiro episódio do Nutrindo a Mente. A gente quer abordar a importância de bons hábitos, de rotinas eficientes e como manter a constância, tanto no desenvolvimento pessoal quanto profissional, porque eles meio que acabam se mesclando, né? Porque a gente não tem hoje em dia aquela separação muito, eu só trabalho de tal a tal hora e depois eu tô em casa, eu tô cuidando da minha família. Com o advento da internet e tudo mais, a gente acaba fazendo tudo junto e misturado, né? Você tem home office, você está trabalhando, de repente seu filho quer uma atenção, sua esposa quer atenção, você precisa fazer alguma coisa, e de noite tem cliente te mandando mensagem, tem fornecedor te mandando mensagem, precisando de contato, e você tem que se desdobrar, então seu cérebro não consegue fazer esse shift mais, estou no trabalho ou estou em casa. Você é um ser humano integrado, de certa forma, né? Então você precisa de certa forma, de ter esse jogo de cintura para saber equilibrar essas duas pontas, né? Essas duas visões e fazer elas que seja de forma sinérgica e eficiente. Talvez o receio que as pessoas hoje em dia têm é como fazer tanto um quanto o outro de forma eficiente sem prejudicar um ou outro. Porque às vezes você está em casa à noite, precisa responder um cliente e sua esposa quer ajuda para fazer o jantar. Ou às vezes você está na empresa e você lembra que você precisa buscar seu filho na escola em meia hora e vai ter uma reunião e fudeu tudo, né? Então a gente tem que ter esse jogo de cintura. O que que você acha sobre isso? Ser home office, qual que é a sua experiência? Cara, eu tô há 3 anos, mais de 3 anos já home office. Foi antes de começar a pandemia, eu já tinha começado como home office. E até um pouco antes, né, a gente, com a F2 Data, eu já tinha tido a experiência também de pegar um projeto grande estando home office também, né, com vários desenvolvedores espalhados pelo mundo, assim, né? E, cara, foram momentos diferentes. Assim, o começo a gente tem uma... A gente gostaria de estar dentro de casa, né? Porque a gente consegue... Encurta muito esse tempo do translado para você ir para um lugar, para você ter que ir para outro, tal. Então você diminui completamente esse tempo, né? Então você ganha esse tempo. E aí também você tem um monte de outras vantagens, né, de estar em casa. Então, no primeiro momento, você só vê meio que vantagens, né? Porque, de certa forma, são claras essas vantagens, né? Depois de um tempo, você vai começando a sentir falta de algumas coisinhas. Por exemplo, a, a conversa em si, né? Você conversar com outras pessoas. Você está no home office, você pode até de vez em quando abrir um chat. Sim, você conversar via, sei lá, WhatsApp, igual lá na empresa a gente utiliza bastante o Slack, o Discord. Mas assim, até fazemos algumas calls e tal, mas é muito diferente de você ter um contato direto, de estar trocando ideia ali com a pessoa, às vezes um cafezinho, algo assim. Então, essa falta também dificulta, começa a te trazer alguns sentimentos ruins, né? Que assim, você fala, também não é tudo flores, né? E aí também tem, depois assim, tentando trazer num peso assim entre prós e contras, eu acho que o home office é muito bom, compensa bastante. Eu já me acostumei,
Só que vem esse lado também da responsabilidade do que você está fazendo, porque envolve muitas coisas, envolve realmente você estar entregando pós-horário, você não tem os horários bem definidos, você não tem os espaços bem definidos, né? Então, medindo todos esses prós e contras, eu gosto muito do home office. Só que ao mesmo tempo você tem que ter realmente essa responsabilidade de dividir um pouquinho, se eu colocar alguns limites ali, porque senão você perde completamente a noção, tanto se você está trabalhando, quanto se você está fazendo algo de casa, se está cuidando do seu filho. Então, se você não dividir um pouquinho ali, fica muito difícil, principalmente no início. Porque no início, assim, eu trabalhava do meu quarto. Nossa, isso era uma. Que assim, não é só meu quarto, né? Eu sou casado, então era o quarto do casal. Então aí você imagina, às vezes minha esposa chegava no meio do dia, tipo, ela não podia usar o quarto, que era o Complicado. lugar, era o lugar onde a gente usava, assim, onde era meu trabalho junto. Então meu filho também não entendia, chegava, papai, vamos brincar, tipo, você tá em casa, você tá podendo. Nossa, o cachorro me desconcentra toda vez, hein? É o Ele não horário dele. entende que você tá trabalhando, ou tá numa reunião, ou tá desenvolvendo alguma coisa que tem que ter foco 100%, né? Sim. Então, é bem difícil de ter essa divisão e também o entendimento das pessoas que tá à sua volta, sabe? Porque, por exemplo, tanto a minha esposa também, quanto meu filho, quanto o pessoal que eu trabalho, tem que entender que também, assim, eu estou dentro de casa, vão ter muitas vantagens aqui que, que eles podem me chamar a qualquer momento, a gente pode estar trocando. Se eu precisar resolver um problema mais tarde, eu vou estar resolvendo. Se precisar de final de semana, você me chama, eu vou estar resolvendo. Eu não vejo isso como um grande problema, só que assim, eu vou também ter outras necessidades aí no meio do caminho, durante o dia. Às vezes eu tenho que parar, tenho que dar uma atenção para o meu filho, eu tenho que levar meu filho em algum lugar, entendeu? Algum médico, alguma necessidade desse tipo. E assim, eu sou dessa forma, eu acabo executando as coisas durante o dia e depois, se eu às vezes eu vi que durante o dia eu não fiz tanto do trabalho, que eu precisei fazer outras coisas, à noite eu vou lá e compenso com o trabalho também. Então eu consigo dividir mentalmente ali as minhas entregas, o que eu preciso fazer em cada uma das partes da minha vida, né? Então, assim, a maior dificuldade do home office é você ter esse entendimento, as pessoas que estão ao seu redor também ter esse entendimento, porque senão fica insuportável, porque aí senão talvez a melhor maneira seja você trabalhar no físico, sabe? No Haver online separação, né? verdadeiro, assim, né? Porque senão você não consegue separar. Hoje eu acredito que eu consigo separar super bem, sabe? Então, e o separar que igual, eu tô fazendo a reunião aqui, meu filho tá ali, né? Tá ali na sala, tá ali brincando tal, e eu falei assim, qualquer coisa você vem aqui e chama o papai, sabe? Então, você tem que estar aberto a resolver do jeito que dá para se resolver. Não dá para você querer o mundo perfeito, sabe? Às vezes eu fico pensando, por exemplo, para tentar colocar bons hábitos numa rotina home office ou numa rotina onde você tem que não tem horários fixos, né? Às vezes um profissional autônomo, liberal, que ele tem que fazer, tá disponível entre aspas para o mundo 24 horas, né? Que talvez, no caso de um home office, ter uma lousa na cozinha, né, ou no escritório, na sala, pequenininha, onde você informa, tipo assim, os principais pontos da família, né? Ah, o compromisso do Léo é tal e tal hora, coisas importantes que precisam de foco. Os seus, você sabe, ó, gente, eu vou ter reunião hoje, tal hora e tal hora. Então, nesse horário, eu preciso de privacidade e espaço para não ser incomodado. E a esposa põe lá, ó, eu preciso fazer essa atividade pelo menos fica um norte para a família saber que quais momentos tipo, está presente, mas não está somente o físico, né? O mental precisa estar em outro lugar, né?
E você sim, precisa dosar não só essa rotina de atenção para a família e atenção para o seu trabalho, mas como inserir bons hábitos realmente de cuidado de vida, porque a nossa vida não é só o trabalho e a família, são 12 esferas que precisam ser cuidadas. E aí, como é que você consegue criar um entendimento do que você precisa talvez cuidar da sua saúde, seja fazendo uma boa alimentação, então você tem que ter tempo para preparar isso, você precisa fazer algum tipo de atividade física, nem que seja uma caminhada todos os dias, então você tem que pensar, vou fazer de manhã, vou fazer no almoço, vou fazer no final de tarde, fim de noite, porque precisa ser constante para ter resultado, porque o principal é, que a gente falou, é a arte de manter a constância. Você fazer um dia que tá tudo bem, beleza, você fez lá alguns porcento, mas para você realmente ter resultados de longo prazo que vão justamente melhorar o seu desempenho no trabalho e na relação com a sua família, você precisa fazer todos os dias. Se você fazer dieta só de segunda a quinta e sexta, sábado, domingo, você chutar o balde, são 4 dias bem contra 3 ruins. E esses 3 ruins, eles têm um peso, às vezes, muito maior, porque a quantidade de, por exemplo, calorias que tem um alimento processado, às vezes é a quantidade de calorias de um dia inteiro de dieta. Então você comeu em 3 dias, 6 vezes mais, e contra 4, você vai sempre ficar no mesmo peso, ou até piorando ele de forma bem lenta, mesmo fazendo atividade física, fazendo dieta durante a semana. Então, na parte de autocuidado no sentido físico, esse primeiro é a consciência que a pessoa tem que ter que não adianta você fazer uma dieta meia boca. Lógico, a dieta nunca vai ser 100%, mas ela tem que ser feita pelo menos os 80%. O princípio do Pareto, que vai se aplicar nessa área da nutrição. O mesmo vai valer para atividade física, né? Você vai precisar fazer, nem que seja meia hora todos os dias, se for segunda a segunda, faz uma caminhada no parque ali, você vai manter esse metabolismo funcionando. E o mais legal é o aspiral ascendente que isso vai fazendo. Porque se você faz atividade física, você tem um melhor desempenho no trabalho, e aí você vai fazer escolhas melhores de alimentação, que isso vai te nutrir realmente, não vai te deixar. Às vezes tem gente que bate um pratão de feijoada no meio do dia, de tarde não vai render nada. Esquece, né? Aquilo ali já acabou. Então a produtividade vai ser prejudicada por conta disso, né? E aí você não vai ter um ímpeto para querer cuidar, então sua mentalidade vai distorcendo. Aí você vai, já que eu não fiz isso, não vou fazer isso. Aí o não vai seguido de vários nãos. Então você precisa começar o seu dia com alguns sims, por menores que sejam, para você começar a terminar o dia sendo mais eficiente nesse ponto, né? E é uma rotina. É difícil fazer isso, sendo bem sincero. Eu também tenho, eu mesmo, sendo nutricionista, às vezes tem dia que você fala, nossa, tô com vontade de querer comer alguma coisa, aí você faz um treininho meia boca, mas aí você precisa voltar no outro dia para a rotina, né? Você tem algum exemplo, assim, de rotinas que funcionam, desarranja e depois volta? eu tô passando pela situação atual de férias, né? Então, assim, tô de férias aí, peguei 10 dias para dar uma relaxada e tal. E aí uma das coisas que eu vejo é que quando eu saio da rotina, igual viajei, fui para outra cidade, fui para outra cidade, agora estou voltando. Então, assim, alimentação é muito difícil você manter, principalmente fora, hotel. Então, assim, você imagina aquela. É aquele momento de extravasar um pouquinho, sabe? Só que eu vejo que é o que você falou, tem que voltar rápido pro eixo, né? Tipo, você tem que voltar o quão mais rápido possível você voltar a pegar a sua rotina de bons hábitos, né? Igual voltar com a caminhada. Eu, por exemplo, tenho um ritmo de acordar cedo, assim, levo o Léo para a escola, retorno e faço a minha caminhada. Falando esse meu dia, um dia que eu consigo executar algumas das boas rotinas, assim, dos bons hábitos, né? Então, levo o Léo para a escola, já acordo num período bom, né, 6 horas. Eu pretendo vir acordar um pouco mais cedo, porque eu acho que eu vou conseguir ter mais tempo para bons hábitos. Mas a ideia é iniciar falando do que eu consigo fazer hoje, né? Que é acordar, levar o Léo na escola, retorno, faço a minha caminhada, venho, consigo organizar meu dia, né? Fazer quais são as tarefas importantes que eu tenho ali para ser resolvidas no dia e que falar, não, essas aqui eu preciso terminar, preciso pelo menos dar uma evoluída mais nessa, tal. Já até do que você conversou,
eu combino, né, com a Andressa para como que vai ser o dia dela, porque aí eu já tô com o meu já bem entendido de como vai ser, até para quem vai buscar o Léo na escola, quem vai fazer tal tarefa, a gente já divide mais ou menos as tarefas que a gente tem ali no dia cara, põe para execução, sabe? Uhum. A alimentação, a melhor maneira que eu consegui resolver foi através de ter quantidades de alimentos saudáveis aqui dentro de casa. Então, sempre deixo frutas ao invés de deixar outras coisas, né? Deixar outros tipos de alimento. Eu não tenho, assim, eu até gosto de cozinhar e tudo mais, mas eu não tenho aquela de ir lá e deixar tudo preparado, entendeu? Então eu acabei optando por comprar as marmitas. Então eu compro umas marmitas fitness, deixo tipo, eu encho o meu, encho não, deixo pelo menos umas 10 a 15 marmitas congeladas no jeito. Então assim, durante a minha semana eu consigo manter sempre essa alimentação saudável, tanto no café da manhã e no almoço. E aí, quando eu consigo concluir mesmo, ou fazer uma alimentação mais leve na janta, tipo um omelete, uma comida assim, uma salada, ou eu ir lá e repetir a marmita novamente na noite. Então, eu consigo ter meu exercício, né? Conseguir me movimentar, conseguir equilibrar um pouco essa parte também da alimentação e também manter um sono, conseguir dormir até umas 10 horas da noite no máximo, para conseguir dormir até as 6 horas da manhã. E aí eu pelo menos manter 1 hora e meia de sono profundo, mais 1 hora de sono REM, assim, que é onde me mantém dentro de um ritmo, de um fluxo ali diário, que mesmo quando chega no final de semana, que talvez eu não vou caminhar, talvez não vou comer as marmitas, mas você já não exagera tanto quando você está fora do hábito. Igual eu peguei esses dias agora, deu uma chutada no balde, assim, né? Então agora eu volto Feriado, tentando. final de semana, né? Volta com férias, feriado, final de semana, tudo junto assim, né? Em outra cidade, com hotel cheio de coisa boa, né? Aí vem também a bebida alcoólica, que é um negócio que assim, eu sinto que é o grande divisor de águas, assim, quando todo o período que eu fiquei sem beber zero álcool faz uma diferença gigante em todos os meus processos. Ela abre a espiral negativa também, então eu tenho que ter esse cuidado de evitar o consumo. E é isso, assim, eu acho que é o quão mais rápido você volta para a execução dessa rotina que eu acho que, lógico, você poderia ter uma rotina muito mais saudável do que essa, mas da que é possível, do que eu sou acostumado a ter, essa me mantém bem, entendeu? Nessa espiral que você fala positiva. É, faz sentido. E tem uma coisa que você comentou que às vezes as pessoas não têm noção do quão muda a sua mentalidade, que é o dormir bem. Tem várias pesquisas. Hoje em dia tá esse hype de neurociências está mais forte, né? Que as pessoas estão entendendo que elas precisam voltar às bases. E uma das bases é a água, né? A gente sempre precisa estar sempre se cuidando para se hidratar. E tem a parte também do sono. Porque quando você dorme a quantidade suficiente, que seriam de 7 a 8 horas, todo o seu processo mental ele fica mais claro. Existe durante o dia vários acúmulos de metabólitos no nosso cérebro que eles vão, porque a gente vai utilizando o cérebro, ele vai processando, vai dando conta daquilo e vai acumulando esse lixo, vamos dizer assim. Quando você dorme o suficiente, o seu cérebro consegue limpar tudo isso, você tem a bateria realmente carregada para começar um dia. Então, todas as suas decisões ficam mais fáceis, você tem mais força de vontade, tem mais motivação, tem mais ímpeto físico e mental para conseguir realizar aquilo, porque existe também não só essa limpeza dessas toxinas, mas regulação hormonal. A gente fala de menos hormônio de estresse, mais hormônio de produção de crescimento
tanto muscular, né, de regeneração de tecido também. Então é muito importante que a pessoa que faz atividade física, ela sabe a importância desse descanso, mas para realização de trabalho, de você ter disposição para brincar com seu filho, para ajudar a sua esposa, para realizar seu trabalho, que hoje em dia é muito mais cerebral do que físico. Às vezes algumas pessoas ainda fazem os dois ainda, mas tipo, não tem como deixar de lado que o cérebro consome muita caloria e ele precisa tá limpo, ele precisa estar organizado. Então, isso de manter essa facilidade para manter a constância das rotinas, dos bons hábitos, demanda o primeiro foco, estou dormindo direito? Se não está, começar a verificar o porquê, fazer, a gente pode falar nos próximos episódios e quais são os itens de higiene do sono, os mais fáceis, os mais difíceis, e tentar implementar alguns, né? Entender se fazer, às vezes a pessoa não consegue dormir é, às 8 horas seguidas, 7 horas seguidas, ela vai precisar fazer talvez um intervalinho, dorme 6 e tira uma meia hora após o almoço, em algum horário do dia. Isso aí acaba ajudando também. A gente achava que não, mas dá diferença. E é compensatório, né? O problema é o que querer compensar só no final de semana fica muito difícil, porque aí você vai fazer um outro horário, seu corpo vai às vezes reclamar mais de você dormir 10 horas de uma vez no sábado ou no domingo, do que você dormir às 6, 7 horas normal, dá um descansinho, dorme, tira um cochilo ali. Mas, óbvio, cada pessoa tem a sua rotina, por isso que a gente faz às vezes os atendimentos de forma individual, porque cada pessoa tem sua rotina. Tem gente que trabalha de madrugada e faz rotina invertida, né? Então essas pessoas Dos sofrem seus mais pacientes, ainda. assim, como que é? Como que tá a galera, assim, de dormir? Assim, Terrível. é terrível? É a primeira coisa que acho que a pessoa paga, ela não tem noção, mas é a primeira coisa que eu percebo que tá errado. Eu falo, seu sono tá errado. Teve gente que já relatou ganhos, desculpa, perda de peso de 1,5 kg em uma semana só arrumando sono. Ela nem tinha conseguido arrumar a rotina de comprar coisas, tudo. Ela seguiu lá, ela viu o cardápio, mas ela não disse que não mudou nada. Ela começou a dormir melhor, ela perdeu peso, sentiu mais força para treinar, sentiu que o trabalho dela estava rendendo, tipo, o humor mexe muito com o humor, por isso que eu falo que se você dormir pouco, você vai começar a dar patada em pessoas no serviço, na sua família, e você não percebe. Isso é controlado tudo pelo sono. Por isso que eu falo, o sono vai fazer a diferença, acho que é entre o seu dia render e ele ser meia boca, ser mediano. Ser mediano garante que você passe para o próximo dia, né? Mas imagina se você dormir quase nada e ter uma decisão meio atravessada com um colega de trabalho, com um superior, e começar a ser pontuado por isso. Eu somo um dia, outro dia, outro dia. No final das contas, às vezes você pode correr o risco de não estar nos tops, né? Para uma promoção, pode correr o risco de quando tiver um corte na empresa, você vai ser mandado embora, porque é o cara que é o respondão, é o bravo. E ele não sabia que se ele tivesse dormido meia hora a mais por dia, uma hora a mais por dia, ele teria tido mais é, inteligência, flexibilidade emocional para reagir às adversidades. Porque trabalhar na verdade, é resolução de problemas, né? Tudo na vida é um problema atrás do outro que você precisa saber resolver ele. Então, você precisa ter a mente clara, a mente limpa, que às vezes a gente comentou aqui de exercícios e alimentação, mas tem outra coisa em voga também, meditação. Você já fez algum tipo de meditação alguma vez? Sim. Eu já fiz bastante aquelas guiadas, né? Eu, assim, comecei a fazer elas quando, tipo, eu tava com um pouquinho de dificuldade para dormir. Foi um momento que eu tava acelerado, assim, que eu tinha muitos projetos, muitas coisas. Então eu deitava a cabeça, parece que eu continuava programando no meu cérebro. Até no meu sono eu tava programando lá, sabe? Aham, Em vez de até de, tipo assim, acordar e ligar o computador para colocar o código que eu tinha sonhado com o código, entendeu? E é, aí, assim, eu comecei a receber um pouquinho de informação sobre isso, da importância do dormir, assim, né, dos impactos negativos de não dormir direito, né, e ficar com essa sensação de... Eu acordava no meio da noite, às vezes passava mal, começou a me dar bastante problema gástrico, assim, sabe? De ter azia. Então, aí eu comecei usando para tentar desligar tipo, para dormir mesmo, sabe? Colocava uma meditação guiada, aquelas para dormir, sabe? uhum, Aí depois de um tempo, assim, eu consegui manter um pouco frequente, eu vi que melhorou bastante essa parte do cair no sono, porque eu tinha dificuldade para
cair no sono. Então, às vezes, deitava na cama 10 horas da noite, mas ia dormir 1 hora da manhã, sabe? Tipo, de ficar ali um bom tempo Nossa. fritando mentalmente. E aí, depois que eu consegui consegui colocar um pouquinho essas meditações guiadas, me ajudou assim, como que eu relaxo? Eu relaxo falando que eu vou relaxar. Assim, cara, eu tô relaxado, eu tô tranquilo, eu tô sossegado, ó, vou dormir. Uma das coisas que eu venho dando bastante importância, até fui dormir no hotel, assim, eu falei, nossa, cara, o meu próximo investimento vai ser uma cama. Uma cama, tipo, vou gastar dinheiro numa cama, sabe? É uma das coisas que às vezes a gente não dá muita importância, né? Mas o quão, assim, eu tenho uma cama boa, não é uma cama ruim a minha atual, mas a gente sente que poderia ser melhor, sabe? Que eu poderia ter uma cama muito mais confortável, que me dê um sono de qualidade. E foi interessante que até eu uso, né? Eu uso a Mi A Band, né? Band. Porque é interessante porque eu vejo, eu vou mapeando se eu estou dormindo corretamente, pelo menos nas faixas de tempo ali. E eu vejo quando tem noites assim tem dia que eu acordo assim que eu falo, nossa, eu não estou muito bem, sabe? Parece que aí eu vou lá, olho o tempo que eu dormi de sono profundo, né, e sono REM. Tipo, cara, quando acontece isso, está sempre abaixo de 1 hora, sabe? E aí, por exemplo, esses dias que eu tava mais tranquilo lá, hotel, na cama super gostosa e tal, eu vi que eu consegui fazer mais de 2 horas de cada de 2 horas de sono profundo e 2 horas de sono REM, entendeu? E que tipo, para mim é quase que recordes, né? Tipo, 2 horas, duas Uhum. horas e 20. E como que eu tava melhor, sabe? Como que eu acordei muito melhor. Então, assim, falando de meditação, depois eu comecei a fazer, mesmo de forma guiada, em momentos diferentes, não necessariamente só durante o para dormir, né? E também, Uhum. assim, o que eu senti foi entender um pouquinho esse descolar do você com os seus sentimentos, sabe? Isso que me ajudou bastante nas meditações, sabe? De ver os pensamentos. Igual eu tinha dificuldade de dormir porque os pensamentos eram, tipo, eles começavam a brotar e era aquele momento que eles se geravam, naquela hora, antes de dormir. E aí, assim, Uhum. você começa a ver que os sentimentos não, os pensamentos, eles são gerados a todo instante. Basta o quanto que você dá de emoção para eles, o quanto que você acolhe eles e começa a entrar na espiral dele, entendeu? De ficar processando esse tipo de pensamento. Então, assim, o que eu gostei de depois, assim, de usar a meditação foi de ter esse entendimento que o pensamento vem e, cara, ele pode ir embora também, sabe? Você olha meio que mais por cima, assim, você se desprende dos seus pensamentos, entendeu? Um pouco. Então, acho que é essa habilidade que eu ganhei um pouco, assim, cara, eu poderia evoluir muito com a meditação, sabe? Não, eu não cheguei a níveis que eu acho que seria satisfatórios, assim. Agora, mas o Uhum. pouco que eu tive de contato, assim, eu fiz várias vezes, né? Mas o pouco nível que eu tive de contato já me ajudou bastante, assim, já de ter esse entendimento, essa separação do eu com os próprios pensamentos, Esse assim, sabe? fluxo, né? Sim. E querendo ou não, faz muita diferença, que nem você falou. A gente passa muito tempo dormindo, se eu não me engano, um terço da vida, naqueles vão fazer aqueles cálculos que o dia tem 24 horas, se a gente dormir 8, né? Vai fazendo essa diferença. E minha namorada comprou uma cama mais confortável lá. Nossa, e realmente, te falar, é da água pro vinho. Que eles falou, você consegue ter o mesmo período de sono, mas ele é melhor aproveitado, né? Você sente a diferença da qualidade do sono, né? Então, a gente acha, pô, é caro pra caramba uma cama de 5 mil, 10 mil. Lógico, cada um tem, sim, tem suas gradações, mas programe para ter essa melhoria, porque você vai perceber que a sua vida vai fluir muito melhor, né? E vai valer em cada centavo esse investimento.
E eu estava pensando também, por exemplo, para tentar desafogar um pouco a mente, porque tem a questão da meditação, mas durante o dia do trabalho ali, pode ser uma forma de fazer meditação. Você já usou a técnica Pomodoro? Você já ouviu falar dela? Sim. Ah, eu tenho até, tipo, eu tenho extensão do Chrome aqui, de Pomodoro, que você clica, então faz os 25 minutos, aí você consegue configurar, né? Você vai fazer 30, os 25 minutos, pausa 5, aí depois você faz um novo ciclo de mais 25 minutos, aí depois você pode fazer uma pausa maior, no aplicativo que eu coloquei, ele é configurável, né? Mas o Ele Pomodoro permite em tudo. si, ele tem as suas variações, mas também acho que tem os ciclos certinhos de ser executado. Eu vou falar assim, ó, eu acho que é interessante, já usei vários dias aqui do aplicativo, só que o que mais me ajuda é ter definido o que eu quero resolver no dia, sabe? Elencar qual a minha tarefa de maior valor. Sim. Porque senão eu fico fugindo para. Não adianta você colocar um Pomodoro se você vai fazer uma coisa que não tem Serventia real. serventia, tipo assim. Ou você não deixar bem claro, você vai acabar fugindo, entendeu? Você vai acabar arrumando uma tarefa que você está fugindo de resolver os problemas que realmente devem ser resolvidos. Então, primeiro, é pegar e determinar quais são as tarefas que você precisa realmente executar. Cara, não precisa ser duas, é uma. Resolve uma, mas resolve a que você precisa resolver no dia, sabe? E aí, feito isso, já para mim já assim, colocar essa obstinação, aí, cara, você quer usar Pomodoro para resolver isso? Usa Pomodoro, usa. Tem outras técnicas também, mas Uhum. que é de você entrar num flow, né? De você conseguir entrar num estado de hiperfoco, né? Para poder resolver o problema. Enfim, mas eu acho que antes de você querer implementar um como fazer, tipo, decida primeiro o que fazer, sabe? Aí é verdade, fica um gancho que eu estava pensando agora, que a gente estava falando desses temas e existem vários tipos de livro desses, né? Porque eu já cheguei a ler O Poder do Hábito, que é o amarelinho, acho que é o mais tradicional. Deixa eu só Eu ver acho que, se aqui, não me Léo, um engano, segundinho. Pode ir aham. falando que eu tô te ouvindo. E aí acho que eu vi O Poder do Hábito e tinha o Hábitos Atômicos, que eu acho que foi interessante também. E nesses dias eu vi a indicação chama A Única Coisa, Uhum. que ele também dá esse discernimento, que às vezes você fica querendo fazer várias coisas e não fica fazendo nada de realmente efetivo. E quando você lê a proposta desse livro, que é a única coisa que realmente vai fazer aquele famoso 1% do seu dia valer a pena, e aí você consegue entrar em realmente progressão para mudar o seu status. Você definiu, eu quero fazer esse projeto, e aí você pode colocar, implementar o seu Pomodoro do seu tipo, cada pessoa vai ter sua rotina, e você fica naquela única coisa, prioriza ela, que normalmente o ideal é faça a coisa mais importante ou a mais difícil no começo do dia. Porque eu falei, você tem a bateria lá daquele jeito, ela vai começar a gastar. Se você ficar fazendo coisa só para dizer que fez, chegando no final da tarde que você precisava ter feito algo realmente importante, você já não vai ter mais energia. Tipo, aí você vai querer usar café, e a café à tarde e à noite vai prejudicar o sono. Então você não deveria ser dependente de café para fazer esse tipo de atividade, você deveria utilizar o recurso natural, óbvio, o parâmetro da maioria das pessoas. Cada pessoa a pessoa pode dizer, mas minha rotina é XYZ, então você vai ter que ter um acompanhamento mais preciso, procura um coach, um nutricionista, um endócrino, alguém que tenha um entendimento da sua rotina completa para fazer essa modificação, e aí você faz isso de forma mais eficiente, mas as pessoas precisam entender. Você precisa distribuir a sua energia vital em várias frentes, trabalho, família, autocuidado, e achar ferramentas importantes para isso, que são esses livros de autoajuda, de certa forma, de gestão de tempo, na verdade. Primeiro você precisa gerir o seu tempo para conseguir encaixar o autodesenvolvimento. Fazendo o autodesenvolvimento, você vai perceber que você precisa melhorar o seu sono, a sua hidratação, a sua alimentação. E aí Você vai você precisa. pegar os hábitos, né? Hábitos e rotinas que a gente colocou ali, porque assim, dormir é uma rotina, né?
Igual também você vai tomar banho, então você vai pegar todas essas rotinas que você tem no dia, deixar elas, que é o básico, que a gente pode voltar, que é o básico, fazer esse básico bem feito, que é, cara, dormir às 8 horas por dia. Cara, tenta chegar nas 8. Deixa, tipo assim, não tô dormindo 8, tô dormindo 7. Mas você tá buscando as 8. Não passa de 8 também, porque não é desnecessário. Até prejudica dormir muito mais do que 8. Então, tem pessoas que precisa de 9, tem pessoas que precisam de 7, né? Põe no 8 ali, que é legal. Cara, você tem que ter hábitos bons, por exemplo, de fazer essa caminhada, colocar isso dentro da tua rotina para que mantenha essa constância e assim, o resultado vem no longo prazo. Tipo, não é uma caminhada, não é ou uma corrida que você vai fazer. Você tem que colocar ali um X, você tem que colocar uma meta mesmo. Quanto? É no mínimo meia hora, uma hora, sei lá, no mínimo uma hora. Cara, se fizer 1h15, é bom. Mas não tenta também querer fazer 1h30, 2 horas, porque às vezes você vai se contunde e não consegue fazer. Academia, né? Falam muito de você fazer. Dá um resultado muito maior a academia do que o aeróbico, né? Porque você vai estar fortalecendo o músculo e o músculo acaba te ajudando aí, né, nesse processo. Então, cara, mas por exemplo, eu não gosto de academia. Assim, eu não gosto, sim. Então, cara, mas aí você não vai fazer nada? Não. Então faça o aeróbico, pelo menos, entendeu? Acho que já é alguma coisa. E aí é isso, colocando esses hábitos, você vai vendo o que você faz no dia. Coloca um. Vai colocando ele em séries, bons hábitos, boas ações. Cara, aí é só manter a constância. Se você segurar e conseguir manter a constância, todos os resultados da sua vida vêm. Você vai ter o corpo que você quer ter, você vai ter os relacionamentos que você quer ter, porque você vai estar bem com você mesmo. Você vai conseguir alcançar os seus resultados financeiros que você quer, porque o mais difícil em tudo é manter a constância, é segurar isso Imediatismo, né? dentro da rotina e colocar isso dentro, fazer virar bons hábitos, porque se você conseguir fazer isso, acabou, cara. Tipo, isso vai acontecer naturalmente. Mas aí chega no ponto que é o que eu queria falar, que é assim, o mais difícil às vezes é você entender o porquê que você está fazendo tudo isso, entendeu? E aí é fazer mesmo sem querer, mesmo sem ter porquê, entendeu? É fazer porque, assim, cara, entre fazer um hábito ruim e fazer um hábito bom, aí eu não sei muito por que eu tô fazendo. Cara, faz um hábito bom, entendeu? Tipo, dê preferência a hábitos bons, porque independente. Aí quando você chega e consegue entender o porquê que você está fazendo tudo aquilo, aí eu acho que é onde que talvez você consiga ter resultados mais avançados ainda, sabe? Porque eles ficam. Propósito, né? Porque fica mais ligado ao propósito, entendeu? Mas o propósito, assim, entre vários livros que eu li também, eu sou mais de ouvir, né? Os audiobooks tem muito esse lado de que a gente vai encontrar o propósito, né? O propósito, ele vai vir, né? Ele existe, está dentro de nós, tem que achar, como se a gente fosse uma caixa que tem um propósito guardado, escondido lá dentro, entendeu? Uhum. E uma das coisas que eu vi bastante foi de que o propósito é a gente que cria, entendeu? Então, por isso que eu falo, para criar um bom propósito, acho que a gente tem que estar bem com a gente mesmo, entendeu? Então, senão você vai criar maus propósitos para você. E Porque aí a espiral boa é essa que eu estava comentando. eu acho que a gente. Nossa, eu incluso, todos os seres humanos, assim, tem essa questão. Tipo, a gente vai numa toada, vai deixando a vida levar, né? E aí, de repente, você toma um tranco de um aviso de um médico, de uma pessoa que não te vê e fala que se você tá. Você tá gordo, você tá pobre, sei lá, você tá passando dificuldade, aí você percebe que você precisa fazer um monte de coisa. Aí você vai resolver pegar todos os livros, todos os podcasts, querer fazer tudo ao mesmo tempo e numa intensidade muito forte. Aí não vai ter constância, porque é tanta coisa para arrumar que você não vai conseguir fazer isso. Por isso que a gente está tentando falar. Primeiro, arrume o seu sono, já vai melhorar muita coisa.
faça um pouquinho de atividade para você não arrebentar tendão, joelho, tornozelo, nada. Faz um pouquinho de atividade física, faz um pouquinho, 5 minutinhos de meditação. Então, meia hora de academia, você adiciona no seu dia. Adiciona meia hora de sono a mais. 5 minutinhos de meditação. Começa a comprar menos iFood, tenta escolher opções melhores de alimentação. Você já mudou sua vida ali uns 30, E 40% de muda no base. mercado, mano. Muda no mercado, velho. Muda? Não, o que muda é o que você compra. Ah, O problema não tá no que você come, tá no que você compra. É isso que eu peguei, mano. Porque assim, ó, o dia que eu falei que eu falei assim, eu não vou comprar mais cerveja, por exemplo, ou não vou comprar mais chocolate, sabe? E se você vai uhum. lá e determina que, cara, eu não vou comprar isso, eu estou proibido de comprar isso quando eu for no supermercado. Ou até se você não consegue, sei lá, pede para outra pessoa fazer a compra para você, sabe? Tipo, paga a mais, sei lá, mas se proíba de comprar certas coisas, porque se você não tem, você não consome, entendeu? Lógico, talvez você pode até dar uma ludibriada, às vezes você está numa festa, você está em algum outro lugar, você acaba indo lá e exagera. Mas o problema é estar A frequência, né? na compra. E também o que eu senti? Você tem que começar a pegar o dia certo para fazer essa compra. Hum, Tipo, cara, exemplo, aí eu volto até na da bebida porque é algo bem claro assim na minha mente. Tipo, hum. cara, você vai fazer supermercado de sexta-feira, de sábado ou de domingo, que vamos supor que sejam os dias que eu estava mais acostumado a ingerir bebida alcoólica. Cara, você não tem jeito. É os dias que você vai comprar, você vai colocar no carrinho, você tá no dia para fazer isso, entendeu? Gatilhos, né? Bem lembrado. Você tá no gatilho. Ah, eu moro do lado do mercadinho aqui de casa. Tinha vezes que eu dava na sexta-feira, final de tarde, acabando o dia. Nossa, dava 5 minutos, eu já tava aqui em casa já com um fardinho na mão, que eu tinha acabado de comprar. Falei, ó, sabe, era Hum, 1 minuto, sabe, de perder a noção de você prestar atenção no que você está comprando, você vai lá e compra. Aí você comprou, cara, vai ser difícil você não consumir, entendeu? Está na tua geladeira, tá fácil, entendeu? E aí você dali falava vai segue. beber só uma, né? Aí você não vai beber só uma, você vai acabar. Você tem quantas lá? E aí você vai entendendo. Tipo, isso vale para chocolate, isso aqui vale para porcariadas, embutidos, o que for. O que você comprou é o que você vai consumir, cara. Não vai ter jeito. Ou você vai jogar fora. E então, assim, normalmente você vai Impossível, consumir. né? Normalmente você vai consumir. Então, eu acho que a dica mais massa é isso, cara. Controle a tua compra, entendeu? Foca que, assim, você vai resolver o problema na hora da compra. Então, marque o dia para ir no supermercado, o dia que você vai estar consciente. E não o dia que você esteja agitado, que você esteja, tipo, propenso a comprar um certo tipo de coisa ou não. Então, marca aquele dia e tem que ser uma coisa que você vai fazer que não seja aquela, aquela coisa sem pensar, sabe? Não pode ser um ato impensado, tem que ser um ato bem pensado, com uma lista bem criada e ir lá e executar ela. E, tipo, ir lá e comprar o que tem que ser comprado. Não ficar. Porque uma das coisas que eu sinto também, às vezes eu vou no supermercado, vou, rodo, passo por todas as fileiras, aí Circuito, vai, né? tipo, Zigue-zague. e aí, sei lá, você foi com fome no supermercado. Cara, não pode ir com fome no Esquece. supermercado, velho. Você vai Tem comprar. pesquisa, psicologia da nutrição explicando que você vai comprar muito mais itens, você vai ficar mais pobre ainda por cima. Além de você gastar mais, você vai ter o problema de que assim, você vai se encher a tua casa de porcariada. Que, cara, o que você vai fazer? Você vai comer, basicamente. Então, assim, é isso, mano. Não vou prolongar mais, porque eu acho que já tá bem claro. É ajeitar Não, a compra. mas é que as pessoas não têm noção que eu falei, o cérebro controla elas. Elas acham que elas têm domínio de tudo. Sendo bem sincero, você não domina grande parte do seu cérebro. Ele, a depender se você está com fome, se você está cansado, se você não dormiu direito, se você não está bem hidratado, se você não está fazendo atividade física, ele tem comportamentos que vão contra a sua vontade. E é difícil as pessoas terem ciência disso, por isso que eu vou bater muito nessa tecla. Você acha que domina o seu corpo, só que o seu corpo ele é muito mais forte que você. Então, aprenda a ter
decisões a prestar atenção nesse sentido, porque, que nem falou, tem pesquisa mostrando, vai no mercado, você vai comprar besteira. Se você tá com sede, você vai comprar besteira. Se você não dormiu bem, você vai comprar besteira. Se você Você quer ver um engraçado? Duas coisas sobre prato. Se você usa pratos menores para fazer o almoço e jantar, você vai comer menos. Porque você pega um prato muito grande, fica os espaços e parece que você comeu pouco. Às vezes é a mesma quantidade. Então, se você sentir saciedade, coma num prato menor se você está de dieta. E utilize até o prato escuro, colorido. Prato branco tem diferença com prato colorido. Se você pegar um prato pequeno colorido e colocar seu almoço, sua janta lá, você vai conseguir segurar mais fácil a dieta. Fraciona as alimentações para não ficar com fome, coma coisas mais saudáveis que têm menos calorias. Pô, tô morrendo de fome. É muito mais fácil você comer duas, três frutas, que realmente uma fruta só, gente, não queira comer só uma maçã porque vai dar fome, já aviso. Esse negócio não é nutricionista que prescreveu, não. Alguém inventou isso. Tem que comer umas três, quatro frutas, pode fazer uma saladinha, a gente adiciona proteína, que é um iogurte, ou faz uma vitamina, e isso vai dar sustância, né? E isso vai ter menos caloria, muitas vezes, do que um salgado que você compra no mercado, um iFood que você pede, um pedaço de chocolate doce, que tem muita caloria dentro de um pedaço ali. Então, o seu corpo ele vai querer algo prático, ele vai querer algo rápido, fácil. Então, quando a gente está perdendo esse âmbito de preparar as coisas antes, ou ter alguém que possa preparar para a gente vai querer o mais fácil. É normal isso, só que se você não começar a ter a ciência dos bons hábitos, das rotinas, para ter uma boa constância disso, que eu falei, uma coisa é você comer um chocolate, pô, numa festa de aniversário no final de semana. Pô, manda bala, é gostoso, faz parte. Você tá ali socializando com seus amigos, não é isso que vai tirar você do foco. O problema é você comer um pedacinho de chocolate todo santo dia e não tá fazendo atividade nenhuma. Isso aí vai prejudicar o seu metabolismo, né? Então, isso que é complicado de se segurar. Então, por isso que a gente bate muito na tecla. Procure livros, procure coaches, procure vídeos, se entenda que você é uma pessoa que tem a parte psicológica muito desenvolvida e ela tem muitas vontades próprias. Se você não começar a entender que você precisa ter domínio sobre elas, elas vão te dominar e você vai ficar cada vez mais sedentário, mais com sobrepeso, né, com o risco de doenças, né, de coisa, e tem menor produtividade no trabalho, melhor aproveitamento da sua família, dos seus filhos, então é bem complicado isso, viu? E tem, eu vejo também a parte de, porque assim, igual você estava falando, o que me veio à cabeça? A gente tem controle do quê? Exemplo de quando eu falei do supermercado fazer a compra, Uhum. você tem certos controles, né? Tipo, não, talvez nenhum, mas vamos supor que você tenha um pouquinho de controle. Então, assim, se você se organizar bem de fazer o dia certo da compra, isso vai te ajudar. E aí quando você faz uma mudança dentro da sua rotina, e estabelece algo bem pensado, tipo assim, cara, eu vou fazer compras na terça-feira, porque tipo, já passou o final de semana, vou me alimentar, assim, me preparo para estar bem alimentado. Qual que vai ser o momento que eu vou estar bem alimentado? Horário do almoço, tipo, sei lá, e pós-almoço eu consigo fazer o mercado nesse horário, ou se não, janto e depois vou para o mercado, faço na terça-feira que eu estou mais tranquilo, que eu estou com aquele pensamento de evolução, entendeu? Tipo, qual que é o dia que eu me sinto mais propenso a buscar uma evolução, entendeu? De eu estar bem. Uhum. Então, esse controle de quais os momentos que você vai decidir melhor, entendeu? Então, assim, vou criar uma lista de tarefas para minha semana. Cara, qual dia que eu vou ter melhor? Na sexta-feira eu consigo organizar melhor minha semana, minha outra semana? Ou na segunda-feira de manhã? Eu, por exemplo, eu vejo eu falo que eu organizo aqui, igual eu falei para você que eu organizo minhas tarefas do dia, mas as minhas macro tarefas eu não acho legal de segunda-feira de manhã. Quando eu Hum. consigo fazer antes, na semana anterior, eu já estou muito mais conectado com o que aconteceu e assim, o que eu preciso fazer de verdade. Quando eu deixo para segunda, eu demoro muito mais tempo até me conectar com o que eu vou fazer, com o que eu tinha feito. Então, assim, às vezes eu estou um pouco preguiçoso ali na segunda-feira de manhã. Não estou naquele
nível que eu, por exemplo, cheguei na sexta-feira à tarde, entendeu? Então, você tem que começar a pensar em quais momentos você consegue ter um melhor pensamento para poder executar o que você precisa executar. E aí, é ali que você coloca o controle, o primeiro controle que você tem. E o segundo que eu vejo é o como você lidar com o acontecido. Então, tipo, principalmente o mal acontecido. Que aí é onde que talvez é o grande problema. Ó, final de semana, igual eu falei, fui pro hotel, fiz o que fiz e tal. Cara, se eu ficar aqui me remoendo pelo que eu fiz e não tomar nenhuma atitude para que o meu hoje, meu amanhã, eu não retorne rapidamente pro eixo, Vai é, embora. Vai é ser o uma grande semana perdida. vai ser mais uma semana perdida, vai ser mais você vai lidar pior com o que aconteceu, e aí, cara, a tendência é o fluxo negativo, né? É o espiral negativo de você ir engordando e fazendo menos atividade física, indo dormindo mal, você começa, às vezes, querer compensar trabalhando mais, e às vezes o trabalho já não é o. Você não consegue ter o resultado que você quer, você fica mais frustrado. Então, assim, tem que saber lidar com o que. Você tem que se planejar para fazer o melhor, mas também, quando dá errado, saber lidar com o resultado ruim e conseguir voltar para a rota o mais rápido possível, sabe? Tipo, volta pro plano e se organize melhor, sabe? Então, Porque a pessoa acha que, já que eu não fiz na segunda-feira, não, deixa rolar, semana que vem eu começo. Não, cara, são 7 dias. Que seja 5, vai. Vamos supor que você vai desconsiderar sábado e domingo. Pô, dá tempo de você fazer as coisas na terça, né? Fiquei pensando, por exemplo, eu nunca fiz, né? Mas eu não sei quem hoje em dia faz o supermercado online. Poderia ser uma forma de, tipo assim, você realmente só vai pegar o restrito que tem. Ó, a gente vai marcando lá em casa. Ó, tá faltando isso, isso, e a gente vai comprar só o que tá faltando. Pode ser aí você faz online, eles vão entregar na sua casa, tipo, zero risco de furar a dieta nesse sentido, né? Às vezes, talvez depois a gente possa ver gente que faz isso e pode ter relatos de que se isso pode virar até um realmente. business isso aí. Tipo, eu faço a compra para você, entendeu? Porque é Só compra comigo, assim, só o que você realmente precisa, tá ligado? Porque, mano, o mais difícil é isso, assim, que por mais que você vai fazer online, mas você tá revisando ela, tipo, você tá olhando e vendo o que realmente você precisa comprar. E Uhum. até uma das coisas que eu fico pensando, né? Eu vejo pro Léo, né? Que eu que faço a lancheira dele todos os dias, né? E teve uma época que eu tava incomodado do tanto de coisas assim. Ainda até hoje vai muita coisa que eu sou meio contra que vá, entendeu? Mas acaba indo, né? Muita coisa com Uhum. chocolate. E só que assim, aí eu dou um passo atrás, eu falo assim, nossa, cara, mas eu tenho outras opções para colocar aqui para ele, aí eu vou olhar na casa que não tem. Tipo, porque eu não dei um passo atrás de pensar, falei, cara, vamos fazer algo bem nutritivo. Qual que é o cardápio do Léo? O cardápio é esse. Então tá, o cardápio é esse. Mas e aí, agora o que que eu preciso comprar para ter esse cardápio? Entendeu? Isso e isso, cara. Então eu tenho, porque tem coisa que eu não estou acostumado a comprar. E aí, se eu não estou acostumado a comprar, nunca vai ter, né? Tipo assim, aquela coisa. Por isso que Você eu precisa volto ter falando de ciência, comprar. né? Então você tem que ter ciência do teu cardápio, saber o que você vai precisar comprar. E, parece uma besteira, né? Mas parece que não, é óbvio, isso é óbvio. Só que assim, cara, eu vejo que é difícil fazer o óbvio às vezes, entendeu? É uma frase que é muito legal que o pessoal usa. A princípio você fica meio bugada, porque é simples, mas não é fácil. Aí a pessoa falou: ó, fazer dieta é simples. Arroz, feijão, franguinho, salada, tudo. Mas por que não é fácil? Faz todo dia. Chega uma hora que você cansa porque você tá querendo uma novidade, você quer uma diversidade. Aí o pessoal me pergunta: pá, mas eu posso modificar meu cardápio? Lógico que pode. Você pode trocar.
o arroz por macarrão, você pode trocar por batata. Ah, mas se eu fizer arroz e batata, metade de cada. Ah, mas eu não quero, eu não como essa carne, come essa daqui. Ah, mas sempre, na nutrição real, sempre haverá opções. Tipo, mas você tem que entender as bases. Você vai precisar de uma verdura durante o dia, ou pelo menos uma ou duas vezes no dia. Você vai precisar de um legume uma ou duas vezes no dia. Frutas, pelo menos uma fruta por dia. Você escolhe o momento, o horário que você quiser. Você precisa, às vezes, ali de proteína que a gente fala carne, leite, derivados, para quem é vegetariano, vai ser soja, produtos vindos dos vegetais, leguminosas, né? Tudo isso assim. Então, sempre há a opção. A pessoa, eu como só isso ou isso. Ah, não como glúten, não como lactose. Dá para fazer um Mas qual que cardápio é a principal equilibrado com desculpa isso. que é dada, assim, que as Ah, pessoas não, falam, assim? é difícil preparar, a pessoa acha que é cara e eu tenho que vencer esses limites para mostrar para a pessoa, gente, eu faço um cardápio super barato, não, o nutricionista vai fazer você economizar, vai gastar na consulta, mas vai economizar no mercado. Então, o custo-benefício é muito surpreendente, né? A gente pode até fazer estilos de casa, procurar pacientes que tenham demonstrado isso na prática, né? Mas a pessoa acha que vai ser restritivo, vai ser caro, vai ser complicado. Não. O complicado é você ter a constância de querer todo dia fazer arroz, feijão, salada e alguma carne, comer uma fruta. Dividir isso aí em, sei lá, a gente entende que às vezes é difícil fazer, sei lá, 5, 6 refeições pequenininhas que seriam no mundo ideal. Pô, faz umas 4, toma um café da manhã, come ali alguma coisa rapidinho, um lanche de uma fruta, leva 5 minutos no meio da manhã, ou se não der, tipo, faz um café da manhã reforçado, faz o almoço, faz um lanche da tarde ali em algum momento que for possível, e o jantar. 4 refeições bem equilibradas, fica barato, fica fácil. Você pode, como você falou, compra marmita, prepara e faz a sua marmita em casa. Veja opções hoje em dia no iFood tem opções sim de marmitas boas, baratas, né? Ou se a pessoa tem condição, o problema não for dinheiro e sim vontade, o iFood tem opções saudáveis sim para bastante coisa, né? Então basta a pessoa querer. Ela vai dar desculpa porque ela não conhece o processo ainda. Quando a gente explica que é possível, é fácil, aquilo se destrava, mas aqui a pessoa ter a consciência disso, e acho que é por isso que a gente está aqui hoje conversando sobre isso, para explicar que é possível ter uma rotina home office com bons hábitos, é possível fazer uma dieta barata, é possível conseguir fazer um autodesenvolvimento que seja estudos. Por exemplo, acho que a gente acabou, pode ser para o encontro de amanhã. Como que eu faço uma rotina de estudos para desenvolver alguma coisa? A gente pode traçar estratégias dentro do que a gente falou aqui, porque é importante você manter a sua mente fresca, né? Então é importante você conseguir, nem que seja 5 minutos todo dia, estudar alguma coisa, folhear um livro que a gente deu algumas sugestões de livros aqui, né? A Única Coisa, Poder do Hábito, Hábitos Atômicos, pode fazer livro de organização, tipo A Arte de Fazer Acontecer, que é um livro que vai te enxugando. Às vezes você tem tanta coisa para fazer que você vai fazer o minimalismo, você vai varrendo o que não é importante, vai focar em coisas que são realmente importantes na sua vida. Então, tem muito assunto para tratar em cima disso. Basta a pessoa querer, falar, não, tenho interesse em que pelo menos querer ter ciência disso. E a gente vai estar aqui para ajudar nesse ponto, né? É porque eu fico pensando assim, a primeira parte é o que a gente está conversando aqui, que seria assim, os hábitos meio que básicos, né? Que Básicos. envolve a nutrição, né? Que é tipo nutrindo a mente, mas é de ter esse lado da nutrição, que é importante, o do sono, que a gente falou. Aí eu acho que aí depois a gente pode ir tratando os outros pontos, que eu vejo que assim, tanto na parte de estudos, que é o que você falou, no trabalho, cara, como fazer realmente ter esses hábitos. Eu, por exemplo, até comentando, né, do trabalho, eu consigo entrar nesses hiperfocos e eu vejo que 2 horas de hiperfoco meu, eu consigo entregar, tipo, muito, assim, absurdamente. E até o como você fazer, né? Boas práticas de como você executar isso também. Então, assim, não é só ter bons hábitos. Assim, o que é meu hábito? Meu hábito é estudar. Tá, mas como que você está estudando? Tipo, aí você dá para entrar nas miudezas de, tipo, depois que você estabeleceu um hábito, tipo, de fazer, estudar, por exemplo. Aí você começa a olhar mais a fundo e ver realmente, não, mas como que você está fazendo isso? Sabe?
de fato. Tô me alimentando bem. Peraí, mas vamos lá no fundo. Como? O que é essa alimentação que você está falando que você está se alimentando bem? Aí você vai, tipo, mexe um pouquinho aqui, mexe um pouquinho ali, e aí você consegue ter resultados muito maiores do que os resultados que você está tendo hoje. Tô dormindo bem, mas peraí, como você está dormindo? Tipo, quanto tempo? Você está medindo o seu sono? Você está conseguindo ver realmente quantos de sono profundo você está tendo? Você consegue mexer num negocinho aqui e ver se o que você está mexendo aqui tem uma melhora? Então, assim, tentando resumir aqui o que eu quero dizer é que, além de implantar bons hábitos, também tem boas práticas dentro desses bons hábitos, entendeu? Mas o mais difícil é, primeiro, ajustar o roteiro, colocar o máximo de bons hábitos possíveis que você conseguir pôr durante o seu dia, e aí depois você ir refinando isso. Só que aí chega no ponto da constância, que é onde eu vejo a maioria falhar, né? A maioria falha exatamente nesse ponto. Fazendo a nossa finalização agora, eu acho que a gente pode pensar coisas para reforçar amanhã, né? Pensar em itens de constância, né? Por exemplo, a gente pode fazer sei lá, um clube do livro aqui. Vamos escolher um livro toda semana e durante os intervalos a gente vai falar, ó, hoje eu li esse capítulo e eu entendi isso. E aí a gente vai reforçando com as pessoas o nosso estudo e mostrando para elas o que a gente aprendeu sobre aquilo, né? E trocar essa troca de ideias sobre o livro e tendo sugestões de novos livros para isso, né? E saber para a gente demonstrar a nossa constância começando aqui. A gente define um livro e vai começando a trazer ele para mostrar que o importante não é fazer a leitura descrachada dele, mas tipo, o que eu aprendi nesse capítulo? O que eu posso implementar como ação? E aí tentar colocar isso, né, como constante de aprendizado, né? Pode ser uma maneira legal da gente fazer. Eu participei já de alguns, eu acho que é interessante o livro, assim, ver o que entendeu, trazer, assim, né, esses pontos. Vamos ver, gente, vamos conversar, ver qual possibilidades aí de livros, né? É Enfim, isso, eu então. gosto bastante também de boas práticas, a gente também trazer como fazer aquilo que a gente está comentando de ser feito, sabe? Não ficar no superficial, sabe? Porque o que eu vejo muito é que, assim, igual a nossa conversa aqui, a gente trouxe os pontos de como implantar bons hábitos, aonde você tem que estar com o olhar, legal. Agora, tipo, mais nas miudezas, como que a gente implementa cada um desses itens, sabe? Qual boa prática a gente pode trazer para cada um desses itens? E aí, realmente trazer essas boas práticas também, sabe? De forma mais, num olhar mais aprofundado cada uma delas. Enfim. Mas legal, cara, legal trocar ideia. Da semana passada que a gente conversou. Semana passada? Foi semana passada, que foi o nosso segundo encontro que a gente falou do chat GPT. Uhum. Foi até legal, porque eu peguei a nossa gravação do YouTube e passei para uma colega, que aí ela falou assim, nossa, tá tendo vai ter a semana de tecnologia na faculdade, você não quer apresentar sobre o chat GPT? Então, assim, da nossa conversa já deu... Ela falou, nossa, gostei do que você disse, entendeu? Então, vai ser interessante para começar a se propor mais através do digital, né? Tudo começa através de um movimento, né, cara? Acho que é isso que é massa. É o mais importante. Beleza, velho, beleza. Beleza, Batemos uma horinha então, aí, é o nosso, é o nosso, não, os chamariz. nosso, como fala? O A tempo que rotina? a rotina que a gente quer implantar, né? Então, vamos lá, bater uma hora, fechamos a live e se conseguir manter um pouquinho mais, não tem problema. Acho que o mínimo é uma hora. Vamos manter essa uma hora durante todos os dias úteis aí e até o final do ano, para a gente conseguir fazer bastante live. É isso, então a gente se vê amanhã, galera, provavelmente no mesmo horário. Falou, Douglas, um Falou, até abraço. mais. Falou, galera.